Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar com vocês a respeito da passagem bíblica que fala sobre o filho pródigo. Reflexão para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento em Cristo, tá? Eu sei que muitos de vocês devem conhecer essa passagem. Na verdade, não era a passagem bíblica que eu iria refletir aqui com vocês. Na verdade, eu estava com outra passagem bíblica, mas me veio essa no coração. Então, eu senti de Deus de compartilhar com vocês essa reflexão. Bem, eu não vou ler todos os versículos, mas você pode acompanhar depois em sua casa, tá? Você pode meditar em sua casa o restante dos versículos. E o capítulo da parábola do filho pródigo encontra-se no livro de Lucas, capítulo 15, no versículo 11 em diante, tá? Mas eu só vou ler até o versículo 17. E se tiver de ler algum outro versículo, na hora vamos lendo ao decorrer dessa reflexão, tá bem? E antes de iniciarmos, eu só quero fazer uma oração rápida, tá? Antes de iniciarmos essa reflexão. Senhor Deus, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, ministra em nossos corações, que Teu Espírito fala ao coração de cada pessoa de forma particular, que não sejam as minhas palavras a ser destaque, mas seja a sua mensagem em cada coração. Em nome de Jesus, fala com todos nós neste momento. Amém. Então, vamos dar início a essa reflexão. No versículo 11 diz: Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai o repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome. Então, vamos continuar indo para o versículo 18 e o 19. Eu me levantarei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Amém? Então, essa parábola, do filho pródigo, há muitos versículos aqui que eu creio que o Senhor fala profundamente em nossos corações. Em todo versículo, em toda essa passagem, o Senhor fala profundamente em nossos corações. Eu só não vou ler toda a passagem para não estender, tá? Bastante aqui o vídeo, senão vai ficar bem longo. Mas eu vou falar com base nessa parábola, tá? Então, essa é a parábola do filho pródigo, Um filho que pegou a herança, aquilo que pertencia a ele, Pegou tudo, juntou tudo, foi para uma terra distante, não era uma terra perto do pai dele, era uma terra distante. Ele estava distante do pai.
Então ele escolheu ir para essa terra, escolheu pegar tudo que ele tinha direito. E ele foi para longe do pai e começou a gastar aquilo que ele tinha direito. Então ele começou a gastar tudo de forma inconsequente, fazendo tudo, o que a carne dele desejava. Não é em todo momento da vida que estamos, no alto. Tem os momentos também que estamos lá no baixo. E nesse momento em que estamos no baixo, é importante estarmos próximo ao nosso Pai. Pois se estamos num lugar onde está tendo escassez, onde está tendo falta de alguma coisa, que é importante para a sobrevivência, para o sustento, é importante termos sempre o nosso Pai por perto. É importante termos essa ajuda, esse auxílio, essa sabedoria que vem de Deus. Quando eu digo que estar perto do Pai é importante, eu não estou dizendo que no momento da escassez, no momento da fome, de uma situação complicada, eu não estou dizendo que a sua vida vai, de uma hora para outra, abundar, vai ter ali aquele socorro abundante, aquelas coisas, vão desaparecer da sua vida e aquela situação não vai mais existir naquele momento, ela vai desaparecer. Vai transformar da água para o vinho, tudo vai virar, uma maravilha. E não é bem assim, sabe? Nós vemos às vezes o Senhor Deus, o nosso Pai, como aquele que vai trazer, às vezes, suprimento, financeiro, riqueza, algo que os nossos olhos visam mais. Estar perto de um Pai onde há sabedoria, onde há esconderijo, onde há proteção, onde há muitas coisas que você pode ali listar, de importante para passar por momentos difíceis. É para passar por esses momentos difíceis. E há momentos de que o que precisamos realmente é de um abraço, uma companhia, a presença, a instrução, a paciência, a misericórdia por perto que provém de Deus. E isso Ele nos ensina pela Sua palavra, pela presença dEle em nossas vidas. Então, precisamos mais disso do que tudo que o dinheiro possa comprar. Precisamos de socorro financeiro, às vezes? Sim precisamos. Pois tem coisa que só fazemos mesmo com dinheiro. Mas até nisso o Senhor traz providência e você na hora percebe que não precisa exatamente de dinheiro. Você precisa do Pai, de tudo que Ele pode te providenciar. Entende? Esse Pai está perto, então Ele te ajuda em todos os momentos difíceis de sua vida. Então, quando esse filho, foi para distante do pai, ele sentiu na pele o que é estar distante do pai. Ele sentiu o que é estar distante do pai, pois provavelmente ele achava que tudo iria estar certo, tudo iria estar tranquilo, mesmo distante do pai. E quando ele saiu da casa do pai e foi pegar tudo que ele tinha, usar da forma de como ele queria, é a mesma coisa de cortar também aquela relação com o pai. É tipo, eu vou gastar tudo, eu vou usar na minha vida da maneira que eu quero, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Ele não estava mais sobre a obediência do pai, pois o pai certamente diria a ele: ó filho, isso não é certo.
Isso é errado. Isso não vai trazer o bem para sua vida, isso vai lhe fazer mal. Ele não perguntou ao pai alguma coisa que ele podia e não podia fazer. Ele praticamente quis seguir a vida dele sozinho, sem a influência do pai. Então, ele se separou realmente para poder fazer o que ele quisesse. Pois na casa do pai, ele sabia que ele teria que andar segundo a vontade do pai. Mas, ao ele se distanciar do pai, ele sabia que ele iria poder fazer o que quisesse. Viver a vida que sempre quis. Então, a posição desse filho pródigo teve consequências, trouxe consequências na vida dele. Ele estava em uma terra onde essa terra teve o quê? Fome. E ele estava nesse meio. Só que ele estava sem o pai. Ele estava sem o pai. Ele podia estar em qualquer terra, até mesmo nessa terra. Essa terra podia estar passando também por fome, né? No momento que ele estivesse com o pai. Mas iria ser diferente. Com certeza iria ser diferente. Então, quando decidimos nos afastar, né, do pai, né, nós certamente sentiremos na pele o efeito dessas escolhas. Então ele já não tinha nada, aquela terra estava passando por fome, então ele tinha que arrumar um jeito de trabalhar, né, com alguma coisa para que ele pudesse se alimentar. Mas nem assim, né? Nem assim ele estava conseguindo o básico, que era alimento, matar a fome dele. E ele desceu tão baixo em sua vida, tão baixo, que ele olhou para aquilo que os porcos estavam comendo e sentiu desejo, vontade de comer aquilo. E nem isso era oferecido para este filho. Naquele momento que ele estava cuidando dos porcos, alimentando os porcos. Olha a situação, né? A situação que chegamos quando fazemos escolhas erradas. Fazemos escolhas erradas quando nos afastamos do pai. Mas ele caiu em si, né? Ele caiu em si, diz aqui a palavra. Então ele caiu em si. E ele lembrou dos trabalhadores do pai. E via que os trabalhadores do pai tinham abundância de pão. E ele pensava ali, né? Pensava ali, poxa, e eu tô aqui, passando fome. E ele, lembrando disso, se levantou. Ele falou, eu me levantarei, versículo 18, eu me levantarei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. E isso é muito importante. Lembrar do que fez. Lembrar que o pai é misericordioso. Lembrar que o pai, ele é compassivo. E o amor dele se estende. Então ele lembrou e ele estava pensando o que iria fazer. Então ele falou, eu me levantarei, irei ter com meu pai. Ele iria ter com o pai de novo. E ele teria que ir ter com o pai. Primeira coisa, ir ter com o pai. Voltar a ir ter com o pai. Para que as coisas novamente começassem a se encaixar a seus devidos lugares. Então ele disse, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele pensou, né? Ele pensou antes o que iria falar quando estivesse com o pai.
momento de reencontro. Ele já tinha no coração dele o que ele iria falar. Então ele se levantou e foi com seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo o abraçou e o beijou. Então, gente, eu já até fui um pouquinho mais adiante aqui no versículo, mas é isso. Ele foi ter com o pai. Imagina só de como ele saiu da casa do pai, adornado, arrumado, e imagina depois a volta dele, sem nada, miserável, quase que irreconhecível talvez. Mas o pai, vendo ele, moveu-se de íntima compaixão. E foi uma festa. Foi um reencontro, pois ele estava morto, reviveu, ele estava perdido, ele foi achado. Então, eles celebraram, né? Mataram ali um bezerro e todos comemoraram a volta, o retorno do filho que estava perdido. E tinha um outro filho mais velho que sempre ouvia o pai, obedecia ao pai, fazia o que o pai mandava fazer, trabalhava, cuidava das coisas que deviam cuidar para o pai. E ele se entristeceu, ele ficou triste quando viu que faziam festa para um filho que tinha gastado tudo, né? De forma inconsequente, de forma irresponsável, tinha jogado tudo fora, tinha sido irresponsável. Então, aquele filho ficou triste, né? Ele nem quis entrar no meio da comemoração quando o pai insistia que ele entrasse. E ele, na verdade, não compreendia. Como assim? Eu sempre estive, né, com o Senhor, sempre cuidei, sempre, né, obedeci, e nunca me deste um bezerro para matar e festejar com os meus amigos. Mas o pai disse a esse filho mais velho que aquele filho que estava ali era o filho que estava perdido. Ele estava morto, ele reviveu. Ele estava perdido, foi achado. E ainda acrescentou: filho, tudo aqui que eu tenho é seu. Quer dizer, você podia pegar, você podia usar, você podia fazer o que você quisesse. É seu. É seu. Mas teu irmão, né? Teu irmão, esse, né? Irresponsável, sim, irresponsável. Cabeça oca, sim, cabeça oca. Lembrando, tá, gente, que aqui eu tô só usando as minhas próprias palavras com base nessa passagem bíblica, tá? Então, depois de você ler, o que estava perdido foi achado, foi encontrado, estava morto e reviveu. Isso quer dizer que é o quê? Um milagre. Filho, é um milagre. Teu irmão, um milagre. Olha o que aconteceu, um milagre. Né? Como que eu não iria me alegrar? Como que eu não iria me festejar? Olha só o que aconteceu. E aquele outro filho que estava ali na casa, que estava com o pai, podia ceder tudo que estava ali, pois era dele. Era dele. Então você pode perceber que o pai sempre está à espera que o filho volte, que o filho retorne, né? O filho muitas das vezes sai pela própria escolha. O pai não manda embora, o pai não o expulsa, mas o filho vai por ele mesmo. E o pai sente, e o pai deseja ardentemente que esse filho retorne. O pai deseja ardentemente que esse filho reviva, ressuscite, não esteja mais morto, mas venha reviver, venha retornar à casa do pai. Onde você está? Você está perto do pai? Você está próximo do pai? Ou você está muito distante?
muito distante. Como é que você se sentia perto do Pai? Qual era a sensação? Eu digo, naquele momento, principalmente no momento do primeiro amor. Como é que você se sentia? E me diga como é que você está agora. Qual é essa sensação? Qual é a sensação que você sente hoje? Você tem muito dinheiro e mesmo assim você está bem? Você se considera uma pessoa que está realmente bem? Está tudo ok com você? Está tudo bem com você? Qual é a sensação de estar perto do Pai? E qual é a sensação de estar longe do Pai? Então responda para você mesmo e para o seu Pai, que mesmo que talvez você esteja bem distante, Ele ainda está desejoso com a sua volta. Ele ainda está te esperando o teu retorno, a sua chegada. E mesmo que você esteja de longe, mas você está a caminho dele, Ele vai te perceber, Ele vai correr ao teu encontro. E Ele vai enviar os anjos ministradores, os servos ministradores para começar a arrumar o seu estado, para começar novamente a pulsar você daquilo que Ele já tinha lhe dado, mas pelo motivo de ter a própria escolha de se afastar, perdeu em algum momento, perdeu nessa caminhada. Então, gente, essa é a reflexão de hoje. Que o Senhor possa continuar falando em seu coração, ministrando em sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor possa trabalhar em sua vida poderosamente e que Ele continue a ministrar em você, ao você colocar a cabeça, lá no seu travesseiro ao dormir. Que Ele venha continuar ministrando também quando você for para o seu trabalho, em nome de Jesus. Que Ele continue a ministrar em sua vida, em seu coração, em nome de Jesus. Então, por aqui eu fico com mais esse momento de reflexão da Palavra de Deus. Fique com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!